Boa noite, sou Wagner Freitas, está começando mais um programa Frente a Frente de Olho no Voto, eleições 2018. Um especial de entrevistas com os representantes dos partidos com candidatura melhor bem colocadas nas pesquisas ao governo do Estado e à presidência da República. Por isso, o nosso convidado de hoje, do MDB, estará falando da candidatura de José Ivo Sartori, que é o primeiro colocado nas pesquisas ao governo do Estado do Rio Grande do Sul. O Correio do Imbé quer oferecer a você a oportunidade de colocar melhor um pouco do que trata as candidaturas, as campanhas e também para que você possa, até o dia 7 de outubro, fazer a sua melhor escolha em relação ao seu voto. Estes programas estão devidamente informados à Justiça Eleitoral de Tramandaí através do protocolo número 36683/2018. Essas entrevistas também são acompanhadas pelo Williams Campos Borges, que estará trazendo os principais temas recorrentes das candidaturas. Lembrando que hoje, então, o nosso convidado é do MDB de Tramandaí, presidente do MDB, vereador Juarez Marques, que estará, então, falando da candidatura de José Ivo Sartori. Cada entrevista tem, primeiramente, 2 minutos de apresentação do convidado, 30 minutos a partir do momento em que iniciarmos efetivamente as perguntas e respostas sobre as candidaturas e, por fim, estaremos então oportunizando mais 2 minutos para que ele possa se dirigir a você e pedir o seu voto. Então, a partir de agora, primeiramente, boa noite, Juarez, boa noite, Williams. Boa noite, boa noite. Boa noite, Wagner, boa noite, presidente Juarez, boa noite, diretor Renato, e boa noite a vocês, nossos web espectadores, que são sim a razão de nós estarmos aqui. Presidente Juarez, 2 minutos para dizer quem é o Juarezinho. Primeiro, agradecer o convite e dizer para quem está nos assistindo, o vereador Juarez Marques tem 6 mandatos como vereador, 1 mandato de vice-prefeito, fui secretário de assistência social por 3 oportunidades, sempre desenvolveu um trabalho em torno do social. Mas estou hoje aqui pedindo e trazendo um pouco do trabalho feito pelos deputados que estou defendendo da nossa cidade, da nossa região e também do governador Sartori. É com muito orgulho que sou o vereador dessa cidade. Muitas pessoas aqui em Tramandaí sabem do trabalho que eu desenvolvo na Câmara e me dá a oportunidade de falar e pedir mais uma vez que nos ajude fazendo com que os nossos deputados voltem, com a reeleição, a defender os interesses da nossa cidade. Obrigado, então. Lembrando mais uma vez que essa série de entrevistas tem o apoio do Hotel Mares do Sul, onde nós realizamos as gravações. Então, vamos iniciar então o tempo a partir de agora, vamos começar o cronômetro e iniciamos a entrevista, então, a partir de agora, 30 minutos. Juarez, uma das principais bandeiras da reeleição do Sartori é a questão do pacto da recuperação fiscal do Estado. Como Sartori poderia resolver essa questão do pacto de reajuste fiscal caso ele vença a eleição e, por um acaso, a presidência da República não fique sob o comando de um partido aliado seu e sim opositor? Na verdade, Wagner, eu quero começar falando um pouco a respeito do que o povo brasileiro hoje pensa e em quem ele quer votar como político. O Sartori reúne todos os requisitos para que uma pessoa não erre o seu voto. No sentido de honestidade, hoje, o Sartori demonstra de que é o único candidato no estado do Rio Grande do Sul de que não tem nada de processo contra si. Isso demonstra, em praticamente quase 4 anos de governo, de que o governo dele realmente tem sido feito com muita transparência. E eu, como político, conversando com as pessoas aqui na cidade, vejo de que as pessoas perderam a fé em políticos sérios. E hoje a gente pode dizer de que o governador Sartori é uma referência de político na qual todos acreditam e sabem da sua seriedade. Tu colocaste bem quando fala de que como será se o governo não for do PMDB vitorioso na eleição do nosso país, como Sartori poderia, de alguma forma, resolver essa questão da repactuação da dívida. Eu vou te falar que eu tenho muita esperança de que o governador vença a eleição aqui e já este ano ainda comece a fazer essa tratativa. Porque hoje nós temos em Brasília pessoas que têm interesse direto
no nosso estado e tem nos ajudado muito como ministro da Casa Civil, que tem participado diretamente nas intervenções que os nossos deputados e senadores têm feito lá em Brasília para que o estado possa manter essa repactuação ainda em andamento. Então a gente sabe da importância desse trabalho e para mim deveria ser feito ainda este ano. Tenho muita preocupação a partir do ano que vem se a eleição não vier a ter êxito com o candidato PMDB. Presidente, tu falaste que é um candidato que não está envolvido em corrupção, certo? Tu acha que esse é um dos principais motivos de estar havendo ao longo dessa campanha uma baixa da rejeição do candidato a governador, atual governador e candidato à reeleição, sendo que ele tem um dos índices de rejeição mais altos entre os candidatos? Na verdade, eu até nem acho que seja um requisito maior nessa questão, mas acho que hoje é uma obrigação da gente. A gente fala muito na questão da honestidade como se fosse um mérito. Não, infelizmente muitos políticos pelo país acabaram se perdendo no caminho. Mas hoje quem tem um governador Sartori, que faz uma administração que praticamente em 4 anos não conseguiu ter nenhum processo, e a gente sabe da oposição no estado que é muito forte. Isso demonstra de que o trabalho do governador é feito de forma correta e coerente. Eu acho que o trabalho dele de transparência, mostrando para o povo do Rio Grande do Sul de que pode se governar sem ter que fazer novas dívidas, como acabou acontecendo. Ele não pediu R$1 como empréstimo para não endividar mais o Estado. Ele conseguiu fazer com que, até o momento, o pagamento do funcionalismo conseguisse ser mantido através dessa repactuação ou dessa pactuação com o governo federal, onde o Estado não fica obrigado todo mês a ter que passar mais de 200 milhões ao governo federal. Então isso demonstra de que a transparência do que ele vem fazendo, mostrando o que entra, o que arrecada e como se gasta, não gastando mais do que arrecada. Isso tem feito que o nosso povo do Estado tenha reconhecido, além de ter um político sério e honesto, um político transparente. Presidente, só para não perder o raciocínio, o senhor falou que tem que no Estado a oposição ao governo Sartori é muito ferrenha, muito forte. Mas, por exemplo, o governador encaminhou na Assembleia o projeto primeiro para retirar do Estatuto a exigência do plebiscito. Aí, a própria situação, integrante da situação, não o permitiu ter a maioria. Aí ele tentou encaminhar a questão do plebiscito. E os mesmos integrantes da situação... Com relação às privatizações. Calma aí. Além da oposição ferrenha, o governo Sartori não teve o apoio da situação. É nesse sentido que eu quero, nesse viés que eu quero. Ele se reelegendo, sendo que a principal situação dele hoje é o principal adversário. Como é que ele vai conseguir prosseguir o trabalho dele, caso eleito seja? William, é fácil de perceber de que quando a própria situação não ajudou para que houvesse plebiscito, ela tinha um planejamento porque sabia que ia ter candidato próprio para concorrer à eleição, e se naquele momento o povo rio-grandense optasse pelas privatizações que estavam sendo propostas, certamente o governo Sartori teria dado um salto muito grande. Isso não interessava para a oposição e nem mesmo para aqueles que já sabiam que iam ter candidato próprio e faziam parte da situação. Então isso ficou demonstrado agora, de que a gente vê hoje outros candidatos que já estão pregando de que se não houver uma repactuação realmente o Estado não tem condições de sobrevivência, e aí demonstra de que tudo aquilo lá atrás foi armado para que o governador Sartori não pudesse fazer com que houvesse o plebiscito. Na minha opinião, o plebiscito faria uma coisa que eu acho que é fundamental para que todo cidadão gaúcho pudesse ter certeza se é necessário ou não a privatização. Questão do Banrisul hoje o governador tem com certeza de que não entrará nesse bloco de privatizações. Por quê? Porque não está dando prejuízo, e sim lucro. Então hoje eu te afirmo, através do deputado Gabriel, de que o Banrisul estaria fora dessas privatizações. Mas todas as outras que foram propostas poderiam ser discutidas de forma que a oposição podia mostrar se o governo estava errado, e o governo poderia montar uma proposição dizendo o porquê de que não suporta mais esse peso de carregar nas costas. O povo do Rio Grande do Sul ia ter a certeza dando o seu voto a favor ou contra. E aí, naquele momento, tiraram essa oportunidade do povo gaúcho realmente saber o que interessa para o Rio Grande do Sul e o que não interessa.
Porque, inclusive, o projeto do principal adversário do governador é o mesmo, né? Praticamente. Hoje, por isso que eu estou te falando que lá, quando foi proposto, foi um dos votos que acabou fazendo com que o plebiscito não acontecesse. Por quê? Porque tinha certeza de que o governador daria um passo muito importante para o Estado sair dessa lama que acabou ficando nesses anos que passaram. Juarez, uma coisa também que é importante a gente colocar é que quando o Sartori concorreu à sua primeira eleição, muitos diziam que ele recebeu uma carta em branco para governar porque ele efetivamente não tinha feito promessas concretas de como faria o seu governo. Dentro disso, algumas pessoas da oposição consideram que ele teria utilizado a confiança que foi dada a ele da pior forma possível, né? Isso, né, vindo da oposição. A pergunta que eu te faço é a seguinte: ele iniciou essa campanha com alto índice de rejeição, beirando os 48%, agora caiu para 31% e 33%. Dentro desse cenário, não acredita que ele deva fazer uma reavaliação também da forma que ele conduz a sua gestão, levando em consideração que ele pode ser governador por mais 4 anos, o primeiro reeleito da história do Rio Grande do Sul, mas que talvez assim deva mudar algumas ações suas também enquanto gestor? Na verdade, Wagner, ele tomou uma posição que num primeiro momento foi muito antipática para aqueles que pensavam de que o governo ia ser um cabide de emprego. Ele acabou diminuindo secretarias, ele acabou extinguindo cargos que até então só serviam de cabide de emprego para o Estado, e a partir dali ele começou a deixar já um rastro de pessoas que tinham interesse em se beneficiar, que acabaram durante esse período fazendo com que o governo tivesse daqui a pouco uma rejeição no sentido de aceitação. Mas eu acho que todo o planejamento feito pelo Sartori de não dever obrigações no sentido de ter que se vender para sair fora de um programa de governo que ele pensava para o Estado, eu acho que isso foi muito importante e deu muito certo, Wagner. Por que eu te digo isso? Pela primeira vez, o governador está tendo possibilidade de reeleição justamente porque o povo do Estado do Rio Grande do Sul viu de que o programa de governo dele, a seriedade com que ele trata as coisas, realmente tem fundamento. Porque se não tivesse fundamento, se o Estado não tivesse caminhando para um futuro bem próspero, que a gente tem certeza disso, no sentido de daqui a pouco conseguir gastar só o que arrecada e através das privatizações, que não é para pagar conta e sim para fazer investimentos, como vi o outro candidato falando na TV, de que com ele as privatizações vão ser feito investimento, a mesma coisa vai ser com o Sartori. A questão da educação vai poder investir, a questão de estradas e de saúde vai poder investir, coisa que hoje tem que ter uma preocupação só, que é de manter a folha em dia. Em dia no sentido de pagar dentro dos primeiros 10 dias e 15 dias, tá? Dentro desse mesmo tema aí, que é a questão do parcelamento do salário. Desde 2015, o funcionalismo, então, vem recebendo os seus salários parcelados. Alguns falam em atraso, né? Esses salários, até entre eles, fora o salário, até mesmo o 13º salário. Desde lá, já são 30 meses de parcelamento. Em relação ao parcelamento, Jairo Jorge disse, né, que ele não tem como garantir de que irá pagar no primeiro mês de mandato o salário dentro do 5º dia útil. Eduardo Leite diz a mesma coisa. Aliás, a proposta de Eduardo Leite é talvez mudar a data de pagamento para uma data única. E Miguel Rosseto é o único, efetivamente, que diz que não, que já iniciaria mudando e pagando desde o início. A pergunta que eu lhe faço em relação a essas diferenciais, não demonstra, de certa forma, que esses dois principais oponentes de Sartori entendem que a situação do Estado realmente ela não é a melhor para que se possa garantir um pagamento integral do salário até o 5º dia útil? E de que forma tu consegue ver isso? De que está sendo muito mais usado como uma oposição que estava no governo, ou se existe uma fórmula mágica que somente o Sartori não conseguiu utilizar? Não, tu falou certo. Os candidatos, quem estava participando do governo sabe das dificuldades que é para o governo poder encaixar nessas datas que a gente citou aqui, de 5, 10 e até mesmo 15 de cada mês, fazer o pagamento. Para quem está fora e é a oposição, é lógico que eles vão dizer de que vão conseguir fazer isso, mas não mostram a mágica. Até o momento, nada
foi provado de que tem como realmente pagar no dia 1º com a mágica. Isso o povo já está cansado disso e talvez isso tenha feito com que o governador Sartori se mantenha em primeiro lugar nas pesquisas. Porque o povo já não acredita mais em dinheiro que vai cair do céu. Não, tem que ter um planejamento e o Sartori mostra bem claro. O Estado só tem uma forma de sair disso, é a repactuação e as privatizações de alguns setores do governo. Então, essa promessa de que pagaria até o dia 1º só tem um, que é do candidato do PT, que afirma que ele teria condições de fazer isso. Mas ele não poderia dizer diferente. Eu acredito, eu aceito isso até, porque como na oposição só o que faltaria ele dizer também de que saberia das dificuldades que o governo está atravessando. É lógico que ele não diria isso, né? Então, não tenho dúvida de que o povo hoje do Rio Grande do Sul, os gaúchos e as gaúchas sabem de que o Sartori tem agido com transparência e essa transparência tem feito dar para ele a credibilidade. Presidente, tu falaste em investimento, né, em buscar investimento. Com relação à questão da Havan, é uma grande rede de lojas espalhada pelo país e que agora está chegando no estado. A oposição fez críticas dizendo que a empresa sonega impostos. O dono da Havan, em entrevista à Rádio Gaúcha, fez muitos elogios a Sartori e os seus estímulos aos empresários, que gerou mais de 12 bilhões de investimentos privados. Você acredita que isso demonstra que seu governo abre as portas para os novos investidores, diferente do que dizem seus opositores, de que o Estado estaria estagnado? Se o Estado estivesse estagnado, não teria mais de 10 bilhões de investimentos no Estado. A Havan é uma das empresas que estão se instalando. Quando a Chevrolet veio para o Rio Grande do Sul, se falava a mesma coisa. E hoje a gente sabe que é um dos nossos cavalos que puxa a nossa economia do estado do Rio Grande do Sul, que nos dá muito orgulho de ter. E isso, William, não é novidade. A oposição vai fazer esse tipo de acusação, mas o tempo é que vai mostrar de que já nesses 4 anos, com todas as dificuldades que o governador teve para atravessar e está atravessando essa crise, que os investimentos já começaram a chegar e não tenho dúvida nenhuma de que se ele tiver a oportunidade de permanecer no governo, a credibilidade dele, não só no estado do Rio Grande do Sul, mas como falei aqui, em momento algum ainda ele se predispôs a endividar o estado. E isso acho que mostra um quadro realmente que dá para investir tranquilamente no estado do Rio Grande do Sul e ele vai buscar alternativas, eu não tenho dúvida nenhuma. Por exemplo, assim, entre 2014 e 2017, em relação à inflação, houve uma queda de 11% para 5%. No investimentos em educação e saúde, por parte do governo Sartori. Na saúde, o montante passou de 3 bilhões em 2014, 3,161 bilhões, para 3,556 bilhões em 2016. Em relação aos repasses dos hospitais, de que forma o governador lidou com esse tema? Porque a gente sabe que a saúde é um problema crônico em todo o país. Na verdade, preocupa em todos os setores, né? A gente sabe de que a educação precisa, sim, de muito mais investimento. A gente sabe que na área da saúde o governo vai ter que buscar alternativas. A gente precisa muito mais investimento também na área da saúde. A gente defende algumas coisas, mas no fundo a gente sabe de que não está mil maravilha. Mas também entende as dificuldades que o Estado vem atravessando e assim mesmo o governador tem dado mostra de ter políticas públicas também na área da saúde e na área da educação. Um exemplo, né, é Tramandaí, quando o deputado Gabriel, juntamente com o deputado Alceu, conseguiu fazer com que o governo do Estado encampasse o hospital de Tramandaí, que até então iria fechar as portas. E a nossa região, assim, um hospital seria uma coisa que não dá nem para imaginar, não dá nem para pensar. Nós, principalmente aqui do litoral, só podemos, te falo assim, ficar muito feliz do governador ter entendido da necessidade do Estado ter encampado o hospital. Porque hoje ali tem 700 funcionários, a gente depende do hospital com as portas abertas para todo o litoral, acaba sendo atendido aqui, né? Então, nessa parte de saúde, a gente entende que o governo deverá sim investir mais, mas para isso, tudo isso que a gente está falando aqui, na questão da pactuação, da repactuação da dívida, na questão daqui a pouco de privatizações, que ele vai poder investir mais na área da educação, na área da saúde, é uma das alternativas. E acho também de que a questão de um projeto que o governador tem
no sentido de arrecadação, certamente vai, nos próximos 4 anos, dar as condições para que a gente possa falar em outros números daqui 2 anos, não tenho dúvida disso, que o governador vai estar fazendo um trabalho nessas 2 áreas que a gente falou, não tenho dúvida nenhuma que vai satisfazer. Na área da segurança também houve muitas críticas em relação ao governo Sartori. Mas a gente, ao mesmo tempo, ele diz claramente, né, nas suas aparições e quando fala na segurança, aqui eu vou relatar algumas questões. Por exemplo, de que nos últimos 20 anos, né, o governo estadual nunca tinha feito tantos investimentos na área de segurança, como, por exemplo, eles falam aqui na aplicação do orçamento, que ele aumentou de 2017 de 19% para 26% no ano de 2018. Além disso, ele realizou o maior concurso para a brigada. Aliás, eu acho que ontem houve o chamamento de mais 2.000 policiais militares. Dentro dessa questão da segurança, ao que tu acredita, Juarez, que haja tantas críticas ao governo Sartori e tão maciçamente as pessoas acham que tenha faltado alguma política de segurança que o governo tenha deixado a desejar? Eu não tenho dúvida nenhuma de que quando o governador pegou o Estado, estava realmente quebrado em todos os setores. Na época, já se falava da dificuldade de questões que os municípios não tinham policiais, que os municípios não tinham brigadianos, que os municípios não tinham viatura, que os municípios não tinham armamento. E aí tu pega um Estado falido, que tu tem que reorganizar de novo toda essa estrutura de saúde, de segurança, de educação. O que é que o povo esquece? De que parece que o governador Sartori, quando entrou, estava tudo às mil maravilhas. Só que foi o contrário disso. O governador, quando assumiu o Estado, assumiu com o Estado quebrado, literalmente. Todo mundo sabe disso. Aos poucos, nos 2 primeiros anos, foi um sofrimento total. A gente tem uma insegurança no país, não é só no Rio Grande do Sul, nos municípios, que a gente sabe o que está acontecendo hoje, que não tem uma política no país para que realmente ataque a questão do tráfico, que hoje é uma das coisas que faz com que tudo isso aconteça, da criminalidade, né? E acho que, no meu modo de ver, como tu disse, ele aplicou 26% de um governo que não tinha recursos previstos para investimentos. Só num primeiro momento, como tu falaste aqui, foi chamado mais de 6.000 brigadianos. Agora se chamou mais 2.000. Foi dado para os municípios que a gente queria mais, não tenho dúvida nenhuma, mais de 600 viaturas para que fosse distribuído para o Estado. A gente precisa de mais. A questão do investimento, através de emendas parlamentares, através do governo que fez a licitação agora de armas e equipamentos para a brigada, a gente sabe que precisa mais. Mas a cobrança com relação a isso vem diminuindo porque dá para ver de que o Estado vem investindo, não da forma que a gente deseja e que a gente precisa, mas tentando achar uma solução para que lá na frente o investimento possa ser maior ainda. Não tenho dúvida nenhuma de que o governador, no próximo mandato, se ele conseguir, certamente a política dele vai ser bem melhor relacionada aos recursos destinados para a educação, para a segurança e para a saúde. Com certeza vai ter muito mais para poder ser aplicado. Dentro dessa área da segurança também houve uma crítica de que o governador estaria investindo muito na questão das penitenciárias, né? Até a gente vê algumas propagandas de oposição que falam que ele abriu mão da educação para a questão de alojamento para, né, criminosos. Na área da educação, também existe um outro fator que também é muito cobrado, que é a questão de que houve uma redução de turmas, né, com escolas que tinham, né, até mesmo acabaram sendo fechadas devido à diminuição dessas turmas, porque entendia-se o governo do Estado de que havia turmas com um mínimo, né, e que poderiam ser feito remanejamento. Nós sabemos que aqui, né, no Litoral Norte, a coordenadoria, né, realiza um trabalho, né, de educação, realiza um trabalho nas escolas aqui da nossa região. O que tu poderia destacar para contrapor de que não houve investimentos na área da educação, por exemplo, em questão de que as pessoas fazem essas comparações, porque tem presídio e não tem escola, tem turma fechada. De que forma tu teria um contraponto em relação a isso? Eu posso fazer mais ou menos um contraponto no sentido, se tu pegar 4 anos atrás, as greves que aconteciam em função de falta de professores, de falta de condições para que a educação realmente pudesse prestar um serviço.
No governo Sartori, tu vê as reivindicações acontecer e, de uma certa forma, os profissionais da área têm achado alternativas para suprir essa demanda, no sentido de conseguir fazer com que a educação continue para todos e de uma forma que tu bem colocaste aqui agora, numa demanda onde tinha várias salas abertas com poucos alunos, de achar uma forma então que se incluísse esses alunos então em turmas maiores, para que pudesse continuar dando um ensino de melhor qualidade. Mas só que na área da educação, tudo que a gente falar é pouco, tem que ter muito mais investimento, entendeu, Wagner? Não pode ter, eu dizer que estou conformado, que eu estou feliz. Se tu perguntar para o governador Sartori também, ele vai dizer que não está, mas alternativas foram achadas para que a educação pudesse ter ainda uma qualidade, e isso vem sendo demonstrado. Se tu pegar nas nossas escolas aqui, eu falo aqui pela região, tu vê que realmente tu não tem aquele problema de anos aí que muitas vezes ficava parado 2, 3 meses, reivindicando e fazendo greve. Por quê? Porque de alguma forma o governo conseguiu, com a sua política da educação, achar uma solução. A gente sabe que não é o ideal, mas não tenho dúvida nenhuma de que a partir do momento de que o governo do estado ter as condições mínimas de poder fazer investimentos, não tenho dúvida nenhuma de que a gente vai conseguir melhorar muito a nossa educação. Presidente, enquanto presidente do município, né, tu conduz as eleições dos teus candidatos, claro, que nem tu mesmo diz, em prol do Estado, né, em prol de um Estado melhor, enfim. Mas enquanto presidente do partido aqui do município, qual é a importância do governador Sartori e dos teus demais candidatos para Tramandaí? Eu faço mandato esse ano de vereador, nesses 4 anos, e nesses 2 primeiros anos, a oportunidade de ver o trabalho do Gabriel e do Alceu, a importância de termos o governador e também acesso à presidência da República para poder buscar recursos para o nosso município, e isso mostra de que o governador do estado conhece Tramandaí, o governador do estado conhece as pessoas de Tramandaí, o governador do estado sabe dos anseios que a nossa população precisa, e a gente conseguiu, junto com o deputado Gabriel, buscar recurso para a área da educação na Escola Castelo Branco, e juntamente com o deputado Alceu, onde está sendo construído um ginásio de esportes que há mais de 40 anos era um anseio da população e dos alunos que por ali passaram, que até então ninguém olhava para essa escola, e a partir do pedido do deputado Gabriel e do deputado Alceu, nós conseguimos essa obra que é muito importante para os nossos alunos e também para os professores da Escola Barão. A gente poderia falar na área da segurança. O governador sabe os problemas que nós temos, tanto é que o deputado Gabriel conseguiu fazer com que o efetivo de Tramandaí, que saiu aqui da escola de Osório, permanecesse o maior número de soldados em Tramandaí, que viriam em torno de 4, veio 17, a pedido do deputado Gabriel, mostrando da nossa necessidade. Nas questões das viaturas, que era para ser uma, a gente conseguiu 3, né? Equipamentos e armamentos através de emendas do deputado Alceu, que lá em Brasília tem conseguido liberar, com certeza, por ter influência na Casa Civil e ter influência no governo. Falei a respeito da creche, que é do lado do UPA, que o deputado Alceu conseguiu mais de 1.800.000 para que aquela creche fosse construída. Poderia falar de tantas coisas que Tramandaí acabou recebendo, mesmo não estando no governo, e através deste trabalho do governador entender de que Tramandaí é importante no contexto hoje do Estado na questão política, porque para nós é um orgulho muito grande termos o presidente do partido do PMDB do Estado, aqui de Osório. O Gabriel, o deputado estadual, é o secretário deste partido que é desse tamanho, o governador que é do PMDB, e essa influência toda fez com que Tramandaí pudesse obter recursos. Então, acho fundamental esse elo do governador, acho fundamental esse elo com o governo federal, porque facilita para que a gente possa liberar alguns recursos que até então, certamente, se nós não tivéssemos eles, nós não íamos receber. Então, como já está acabando o tempo, assim, só para nós não perdermos, tem uma citação do governador Sartori que diz o seguinte: foi a única gestão à frente do Rio Grande do Sul a não pedir empréstimos, fecha aspas. Ele explica a falta de recursos para cumprir compromissos com a infraestrutura no Estado. Isso dificultou o governo no que se refere às obras no Estado?
Eu não tenho dúvida nenhuma, mas ele tinha que fazer uma opção. O governo, quando é sério, ele tem que fazer opções. Ou ele faz o endividamento do Estado, como todo mundo fez, ou ele procura uma política pública que venha sanar essas questões e possa sair gastando o que realmente arrecada. E acho, não tenho dúvida nenhuma, eu como eleitor, aí já não falo nem como presidente do partido, eu acho que a política que ele adotou, para mim, é a política mais correta. Se busca investimento, sim. Se busca empréstimo, sim, quando tu tem condições de pagar. Quando tu chega num ponto que tu não tem mais condições de pagar, que tu só vai simplesmente endividar o Estado por endividar, eu acho que ele tomou o rumo certo. Como ele vem pregando, o gringo estava certo. E hoje o Estado do Rio Grande do Sul, não tem dúvida nenhuma, está reconhecendo isso. Juarez, uma das questões também que a gente vem falando muito e vendo nas campanhas é que dos principais partidos opositores hoje que estão concorrendo contra Sartori, PP, PDT, PSDB, são exemplos de partidos que estiveram dentro do governo até agora. A pergunta que eu te faço, a gente sabe que num Estado democrático isso é legítimo, né? De 4 em 4 anos as forças partidárias se realocarem. Mas a pergunta que eu te faço em relação aos ataques ao plano de governo, né, do governador, parece para você muito mais uma oposição democrática ou incoerente? Na verdade, como falei no início, tu vê dois candidatos falando de que o projeto do governador Sartori não é o correto. Eduardo Leite fala de que também concorda de que a repactuação é o primeiro passo. Aí tu vê o candidato do PT dizendo de que a política adotada pelo governador é totalmente errada, de que eles fariam diferente. Bom, se fariam diferente, o povo do Estado do Rio Grande do Sul sabe disso. Todos que estão concorrendo, os partidos que estão concorrendo, cada um tem a sua proposta e o seu jeito de administrar. Então não tem dúvida nenhuma de que o que está sendo julgado agora é um passado bem recente de tudo que foi feito e uma política nova de alguém que veio austero, com transparência, falando a verdade e o povo vai poder julgar. Presidente, então para encerrar assim, o Eduardo Leite, que é o principal adversário do Sartori, tá? Ele diz que eles têm diretrizes corretas, o Sartori tem diretrizes corretas. A diferença entre eles é o estilo. Assim afirmou o Eduardo Leite. Na sua opinião, qual é a maior diferença entre o Sartori e o Eduardo Leite? Já que a tendência é que os dois vão para o segundo turno. Na verdade, eu acho que a forma do Sartori se expressar é uma forma mais transparente para o eleitor. O eleitor já conhece o Sartori. O eleitor já sabe como é que o Sartori trabalha no governo como governador. O eleitor sabe do que o Sartori promete e o que ele não promete. Então, ele é muito transparente quando ele fala do que ele pensa para o Estado. E isso é totalmente diferente do Eduardo Leite, foi prefeito em Pelotas, né? E tem algumas pendências que estão sendo julgadas, coisa que o governador Sartori não tem. Então, que dá sinal de que o governador hoje tem uma aceitação muito grande em função desse tipo de trabalho, que conseguiu passar pelo governo com toda a oposição sem ter um processo sequer. Encerrado então os 30 minutos de entrevista. Williams. Gostaria mais uma vez de agradecer a ti, Wagner, pela companhia aqui no Frente a Frente Eleições. Agradecer ao presidente do MDB, Juarez Marques, por ter prestigiado aqui essa série de programas, ter participado dessa série de programas aqui, no qual tu estás incluído. Agradecer ao diretor Renato pela maestria e a vocês, nossos web espectadores, que nos acompanham, criticam, né? Brincam, elogiam. Já até, como é que é, Wagner? Disseram que eu sou esquerdista, né? Então, assim... Levou gancho do diretor. Levei gancho do diretor. Na outra semana não pude gravar por causa disso. Então, eu espero que dessa vez você se agrade, porque senão o diretor nos corta aí. Um abraço para vocês e até a próxima. Juarez, 2 minutos então para que tu possa se dirigir ao pessoal de casa, ao Correio, que tem mais de 95 mil seguidores aí que estão nos acompanhando, pedir o voto para os teus candidatos. Quero agradecer ao programa Correio do Imbé e dizer de que em todos os momentos onde eu falo, eu procuro mostrar as qualidades dos candidatos que hoje eu defendo. Vejo de que nas redes sociais muitas vezes as pessoas atacam os candidatos sem falar do seu candidato e mostrar para ele o que ele fez pela sua cidade. Eu não. Eu posso falar para vocês de que os meus candidatos, o deputado Gabriel e o deputado Alceu, fizeram muito pela nossa cidade e vão fazer muito mais ainda. Não é de hoje.
Se vocês olharem as postagens que a gente tem feito, tem dado uma demonstração do que é feito na área da educação, na área da saúde, na área da segurança. Os recursos vindo através do deputado Gabriel, do deputado Alceu Moreira e com o governador do estado nos dando a oportunidade de saber das nossas dificuldades, tem feito com que o município de Tramandaí tenha recebido alguns benefícios. Não tenho dúvida nenhuma, você quando escolhe o seu candidato, escolhe para ele fazer alguma coisa. E eu estou dando 2 nomes para vocês de deputados, um estadual, outro federal, que é aqui da região de Tramandaí, outro de Osório, que já fizeram muito pela nossa cidade trazendo investimentos. E tenho certeza de que será muito bom nós conseguirmos mandar eles de volta, tanto para a Assembleia no Estado, como também lá em Brasília, para nos representar. Não tenho dúvida nenhuma de que o governador Sartori, tendo um mandato, tendo a sua reeleição, Tramandaí terá sim o seu benefício, porque o deputado Gabriel vai continuar trabalhando lá, sendo um líder do governo, buscando os recursos para nós com mais facilidade, porque nós vamos precisar muito sim. Nos ajude votando no Meirelles, que é o nosso candidato à presidência da República, ao nosso senador Fogaça, de que é um dos relatores do Estatuto da Criança e do Adolescente. Estamos também apoiando o Beto Albuquerque e não tenho dúvida nenhuma de que esses nomes serão o melhor para essa eleição. Juarez, muito obrigado pela participação. A você de casa, então, estamos encerrando esse ciclo de entrevistas com os principais partidos. Nós apenas não teremos aqui a representatividade da candidatura de Marina Silva, porque o partido, além de não estar consolidado aqui, ele não tem uma representatividade, não nos indicou uma representatividade para fazer a sua defesa. Mas a série Eleições 2018 continua. Nós temos na quinta-feira a participação aqui de uma entrevista com o nosso juiz eleitoral da 110ª Zona Eleitoral, que é o juiz Emerson, que irá estar esclarecendo a parte da Justiça Eleitoral em relação às eleições de 2018. Muito obrigado, mais uma vez, agradecimento ao Hotel Mares do Sul e a você que nos acompanhou. Quinta-feira estamos de volta com o programa Frente a Frente, de Olho no Voto, aqui no Correio do Imberbe.